Olá! Que a paz, a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre todos nós. Continuando a leitura do livro do Apocalipse, nós estamos em Apocalipse, capítulo 2, verso 23. O finalzinho do versículo diz: E darei a cada um de vós, segundo as vossas obras. Ou seja, o que eu mereço, eu vou receber. Seja o bem ou seja o mal. Vamos ao verso 24. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. E o 25 diz: Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Pelo visto, ainda existia na igreja algumas pessoas que não participaram dos pecados. Por isso, não era necessário uma outra carga além do que eles já suportavam, restando somente o conselho para que eles se guardem até a vinda de Jesus, que é o que diz no verso 25. Agora, o verso 26, 27 e 28 é a promessa. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Esta promessa parece complexa, mas não é. Ela diz que na vinda de Cristo, os santos possuirão o reino debaixo de todo o céu. Isso está escrito no livro de Daniel, no capítulo 7, no verso 27. E o reino, e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. A promessa diz que os fiéis reinarão com ele durante o milênio. Não haverá oposição ao seu governo. Estes 1000 anos serão marcados pela justiça e paz em todos os aspectos. Também está escrito isso no livro de Salmos, no capítulo 2, verso 8 diz assim: Pede-me, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com a vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. A estrela da manhã é o anúncio de um novo dia. É o anúncio da nossa recompensa divina. O próprio Jesus é a estrela da manhã. Como está escrito em Apocalipse 22, verso 16. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E no verso 29, finalizando a carta, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3 de Apocalipse é a 5ª carta, à igreja de Sardes. Sardes era uma igreja morta da antiga capital do reino da Lídia e do rei Creso. Foi lá que se emitiu as primeiras moedas de ouro. Aqui, ela representa uma cidade decadente de luxúria, apatia e religiosidade licenciosa. Sardes ficava a aproximadamente 48 quilômetros de Tiatira. Foi capturada por Ciro, o persa. Antes ela era conhecida por sua riqueza, principalmente por sua tapeçaria. Jesus se apresenta como um conselheiro que sabe e conhece a realidade espiritual da igreja. E diz que aqueles que não contaminaram suas vestes são poucos. Primeiro versículo. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ou seja, acham que você me conhece, mas não conhece. Você tem nome de cristão, mas não segue as leis de Cristo. Você tem o nome de crente, mas não aparenta ser um. Verso 2. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer.
porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Confirma o restante que estava para morrer. Ou seja, eles vão morrer sim. Fala para eles. Muitos já haviam desistido de vez. Não faziam mais nada. Morreram espiritualmente. Estes restantes parece que ainda faziam por aparência, por rotina. Por isso ainda carregavam o nome de quem vive. Mas era pura rotina. O ir por ir, fazer por fazer. Está escrito no livro de Jeremias, no capítulo 48, verso 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. É melhor que não faça. Verso 3, um conselho. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. O que eles deveriam fazer era lembrar o quão alegremente eles receberam o evangelho genuíno. Deveriam se arrepender de ter deixado a mensagem se distorcer com o tempo. Lembra do que vocês receberam no começo. Agora, se não, virei a ti como um ladrão. Ou seja, o castigo virá no momento em que vocês estiverem mais distraídos, mais relaxados e mais acomodados. Verso 4. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco porquanto são dignas disso. Mesmo estando junto, eles não haviam se contaminado com o profano, o poluído, o pecado. Por isso que eles são dignos. As suas vestes estão brancas diante de Deus. Verso 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. As vestes brancas são as vestes finais, são as roupas de justiça de Jesus, e, portanto, a alegria do prêmio da vitória. No mesmo versículo, Jesus diz: de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E o que não vencer? Ele pode ter o seu nome riscado do livro da vida? Mas e aqueles que dizem que uma vez salvo, salvo para sempre? No Salmo 69 e no verso 28, olha o que Davi pede acerca dos seus inimigos. Sejam riscados do livro da vida e não sejam inscritos com os justos. Verso 6, o encerramento da carta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estamos na 6ª carta, carta à igreja de Filadélfia. A cidade de Filadélfia, na província romana da Ásia Menor, era um centro importante para a difusão da cultura grega entre os lados ocidental e oriental do Império Romano. Mas, por conta da região vulcânica onde estava posicionada, a cidade sofria muito com terremotos. Inclusive, em 17 d.C., Filadélfia chegou a ser destruída por um grande terremoto. Ela ficava a aproximadamente 50 quilômetros a sudoeste da cidade de Sardes e era muito celebrada por causa do seu vinho de uma ótima qualidade. Apesar de ser uma cidade de cultura grega, tinha uma grande população judaica. Verso 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A chave de Davi é aquele em quem finalmente se cumprem todas as promessas messiânicas. O único que tem poder de abrir as portas do reino de Deus para o homem. Mas por enquanto faremos uma pausa no verso 7 do capítulo 3. Amém?